Brasil. O parecer faz parte do processo movido contra o ex-juiz que tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O documento, que a produção do Jornal da Manhã Paraná teve acesso, cita que a chapa de Sérgio Moro cometeu abuso de poder econômico ao utilizar cerca de R$2 milhões para fazer viagens, eventos e demais atos de pré-campanha pelos partidos Podemos e União Brasil. Devido a esse entendimento, a Procuradoria defende que a chapa seja punida com a cassação e a inelegibilidade do titular e também do suplente dele, Luiz Felipe Cunha. Na peça, fica definido que a responsabilidade pelos gastos excessivos é de Sérgio Moro, mas com Luiz Felipe Cunha acompanhando, já que ele estava ao lado dele na trajetória política, inclusive na condição de advogado. Ele também teve o pedido de inelegibilidade por parte do Ministério Público. Por outro lado, a Procuradoria considera que não se comprova a participação do segundo suplente da chapa, Ricardo Guerra, e por isso o entendimento é que o empresário não deve ficar inelegível, mas o MP sugere que a chapa toda seja cassada, já que os 3 envolvidos acabariam sendo beneficiados pelo suposto gasto excessivo. Para o presidente do PT no Paraná, deputado estadual Arilson Chiorato, a decisão da Procuradoria Regional Eleitoral é acertada devido aos excessivos gastos feitos por Moro na pré-campanha. O parecer do Ministério Público Federal Eleitoral do Paraná só vem colaborar com o que a gente já falava. Moro praticou abuso do poder econômico, fez gastos a mais do que o permitido na pré-campanha, o que a gente sempre colocou. Ou seja, o que o juiz falava, ele não executava. Tudo que ele dizia está acima da lei, não está. Agora pagará com o próprio mandato. Será cassado, será julgado por toda a mentira que propagou. A verdade, no fundo, a lei é para todos, inclusive para aqueles que acham que a lei o próprio favorecia. Então o PT do Paraná, autor desse processo, vê que estava certo desde o começo, quando falava de tudo isso. A verdade tarda, mas não falha, até para aqueles que acham que eram dono da verdade e nunca foram. O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, que pede a cassação da chapa de Sérgio Moro, é assinado pelo Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy, e pela Procuradora Regional Eleitoral Substituta, Heloísa Helena Machado. O relator, desembargador Luciano Carrasco Falavinha de Souza, deve apresentar o voto dele no dia 22 de janeiro. Então vamos entender, o que está acontecendo. Ontem foi o prazo final para que defesa, acusação, as partes do processo apresentassem ali suas alegações finais. Dentro desse prazo, o Ministério Público Eleitoral também resolveu, achou por bem, pedir a cassação da chapa de Moro. O entendimento, como a gente já explicou aqui, dos procuradores é que houve gasto excessivo de R$2 milhões, pelo menos. Há uma regra nesse processo eleitoral. Uma campanha ao Senado, salvo engano, o limite é R$4 milhões. Moro teria gasto R$2 milhões além desse limite. Juntaram ali as pré-campanhas. Ele diz o quê? Ele diz que isso não poderia ser juntado porque ele estava antes concorrendo à presidência da República. E aí foi impedido de concorrer pelo partido dele, trocou de partido, aí tentou ser senador em São Paulo, aí veio o Paraná, enfim, na cabeça dele está tudo dissociado. O Ministério Público Eleitoral entende que o processo é contínuo de exposição e por isso ele teria que ser somados os valores desse procedimento como um todo. A vida do Sérgio Moro não está fácil, é mais uma questão para ele resolver na Justiça Eleitoral e tudo isso, Pedroso, no momento em que ele também tem questionamentos sobre a ação dele por parte também de eleitores dele. E eu digo aqui que as redes sociais estão aí para serem verificadas. Aquele voto que ele não admitiu, que ele não reconheceu, que ele deixa no sigilo em relação a Flávio Dino, pegou muito mal, ainda mais depois que foram flagradas ali as mensagens dele com assessores, dele com pessoas próximas, falando sobre o reconhecer ou não, assumir ou não o voto. A situação do Sérgio Moro está bem complicada, Pedroso. Está bem complicada. E ele consegue piorar as coisas, Mário. Quando ele vai a público tratar do assunto do voto, ao invés de esclarecer, levar aos seus eleitores
o voto que ele teve, ou o posicionamento sobre a indicação de um determinado ministro do Supremo, os critérios que levou ele a entregar o voto ao Flávio Dino ou não, ele vai a público reforçar o direito de não explicar. Então, você enfraquece essa perspectiva de homem público que poderia estar defendendo a transparência. E isso, somado agora ao revés jurídico, né? Porque vamos lá, nós estamos tratando aqui do Ministério Público, uma instituição amplamente respeitada. E eles vão ali, demonstram e têm o entendimento de que a chapa cometeu sim um abuso ao conjugar todos esses recursos e que ele teria sido favorecido. Então percebam, no campo jurídico as coisas não se conversam, mas muitas vezes o clima e a expectativa que eles poderiam ter ali, não vejam, o Moro é diferente do Deltan Dallagnol. Caso o Moro seja cassado, a sensibilidade popular, as pessoas vão às ruas, erguerão bandeiras, colocarão ali de volta as bandeiras da Lava Jato em prol da defesa do mandato do senador. Parte daqueles seus apoiadores que talvez teriam essa disposição, Mark, de defender o seu mandato, inclusive nas ruas, com manifestação, com gritos, na internet, talvez essa disposição não exista mais. Então, o enfraquecimento do Sérgio Moro no campo político não interfere no campo jurídico, mas interfere sim na possibilidade de mobilização e do custo que eventualmente teria essa cassação do mandato. Então, as decisões do juiz na campanha, com os gastos, talvez a assessoria equivocada que ele teve naquele momento, também na prestação de contas e na estratégia eleitoral, cobram um preço altíssimo agora. Talvez esses 2 milhões, quando olhados em perspectiva, o 1 milhão de contratações aqui e ali, estão ficando muito, mas muito caros para o senador Sérgio Moro, que de fato caminha, pelo que a gente tem entendido, para perder seu mandato. Pedro, são erros estratégicos na questão jurídica, segundo o Ministério Público Eleitoral, e erros estratégicos na comunicação. Você veja, no fato dessa semana, o Moro conseguiu ficar mal com todo mundo. O PT jamais vai acreditar 100% que ele votou no Dino. É só você ver as falas da Gleisi Hoffmann, presidente do partido. A Gleisi, inclusive, que fala, para quem quiser escutar, falou recentemente em uma entrevista que Moro tem que ser cassado, na opinião dela. Então o PT não acredita, né, que esse voto tenha ido para o indicado de Lula. E as pessoas que o apoiaram, que estavam ali mais à direita, que tinham uma simpatia pela Operação Lava Jato, ficaram muito decepcionadas com esse sigilo no voto. Então todo mundo ali ficou com algum grau de interrogação sobre tudo isso, né? Homens públicos precisam ser totalmente transparentes. Daí, ontem, o Moro publicou lá no Twitter dele uma mensagem grandona, agora é X, né, não é mais Twitter, perdão, dizendo lá que votou a favor da desoneração da Folha, que não vou falar daqui a pouquinho aqui, e nesse caso votou contra o governo. Mas é porque antes quis dizer que votou a favor, Pedroso? Será que foi um ato falho? As pessoas às vezes cometem esse tipo de coisa, mas assim, ele votar contra o governo para mim não é novidade. Teoricamente ele é um senador independente em alguns momentos de oposição. O que me surpreende é o abraço afetuoso, o sorriso no rosto e a contagem de votos na CCJ talvez deixe muito explícito que ele de fato ali abraçou o governismo, mesmo que momentaneamente. Vamos acompanhar de pertinho essa história, claro. Todas as atualizações traremos aqui para nossa audiência. Agora 7 horas e 19 minutos.